Olá, meus amigos, como estão vocês? Como é que passaram o final de semana? Como é que estão aí na saúde, no relacionamento? E então, e a eleição? O que é que deu na eleição? O seu candidato ganhou? Deu tudo certo? Vocês festejaram? Ficaram tristes? Como é que foi? Nós, de 4 em 4 anos, temos um processo eletivo no Brasil. E eu acredito que sempre há uma esperança no nosso coração, não é? De que as coisas melhorem, de que tudo fique bom e que nós possamos ver progresso na nossa cidade e que até o nosso emprego possa melhorar também, não é verdade? A cidade possa ficar mais animada, mais segura, mais evoluída. Tanta coisa boa a gente pensa quando tem uma eleição, não é? E daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada sobre o que a Bíblia fala sobre as autoridades. É importante a gente ver como é que Deus entende, como é que Ele sente, como é que Ele gostaria que você e eu entendêssemos também em relação à política, às autoridades, aos governantes que estão à nossa volta, não é? E a gente precisa também ter uma postura que possa nos trazer mais felicidade. Eu acredito que quando a gente entende direitinho como é que Deus vê, a gente fica mais feliz. Quando a gente olha só na metodologia humana, não é? No costume, na cultura humana, a gente às vezes até pode ficar um pouco decepcionado. Mas quando a gente olha que tem um Deus por detrás, a gente pode ficar mais animado, mais confiante, mais disposto, e a despeito de quem possa ser o governante, ou a despeito de qual partido ele pertença, eu acredito que se a gente olhar direitinho o que a Bíblia fala, nós podemos crescer, desenvolver, evoluir e ser felizes assim mesmo, independente do governo que possa vir. E o que nós queremos é isso. Daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia revela sobre as autoridades e como a gente pode ser feliz e ver também o progresso da nossa cidade, ok? Então, daqui a pouquinho nós vamos estar de volta e vamos dar uma olhada sobre o que a Bíblia revela em relação às autoridades, em relação aos governantes, e eu acredito que isso vai animar bastante a cada um de nós. Até já então, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável, com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi, levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as 3 maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 31-97528-4712. TIM Pão Integral é Natural Pães. Ok, meus amigos, estamos de volta e agora nós vamos analisar o que a palavra do Senhor fala para nós sobre as autoridades, sobre os governantes. Nós agora vamos esperar um pouquinho, né? Até chegar janeiro para ver como é que vai ser o novo governo. E enquanto isso, vamos meditar. Olha, nós temos outubro, novembro e dezembro para a gente poder
colocar a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, para que ano que vem a gente não se decepcione com ninguém, a despeito de quem possa entrar, ok? Eu quero convidar você agora a dar uma olhada no que diz Paulo. Paulo, você sabe, foi um grande pregador, e ele fez cartas a diversos grupos religiosos, eu digo, diversos grupos cristãos em cidades diferentes, né? E aí ele agora escreve aos cristãos lá de Roma, aos romanos. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Talvez você já conheça esse texto, mas nós vamos analisá-lo e vamos meditar um pouquinho, para a gente poder tirar ensinamentos que possam fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso relacionamento, não só em casa, em família, mas também na sociedade e até com o governo da nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha então? Já achou aí o livro de Romanos, capítulo 13? Vamos começar então com o verso 1, não é? Capítulo 13 no Novo Testamento, verso 1. E aqui diz assim: a todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Viram? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você já conhecia esse texto? Já tinha meditado nesse texto? Aqui diz, ele não está citando partido, nem se é do sexo masculino ou feminino, mas ele diz que todas as autoridades foram instituídas por Deus. E olha, ele está falando de uma maneira assim muito firme. Ele diz, olha, as autoridades que existem foram por ele instituídas. E a gente pensa que as autoridades são instituídas pelo nosso voto. Ah, a gente votou bem, a gente votou mal, a gente tem o governante que merece. Você já ouviu essas frases? Mas olha bem, aqui está dizendo um pouco diferente, talvez, do que estamos acostumados a ouvir. E aqui diz que as autoridades foram instituídas por Deus. E quem é Deus? Você sabe quem é Deus. Talvez venham algumas perguntas para você assim. Ah, eu acho que não foi Deus. Porque nós temos um governante corrupto. Isso a gente ouve de vez em quando. Mas, quando Deus coloca uma pessoa no governo, ele coloca corrupto? Será que Deus colocaria um corrupto para governar você e a mim? Ou ele coloca pessoas bem capacitadas, mas elas é que decidem usar de uma metodologia errada? Pense nisso. Eu tenho para mim que Deus jamais colocaria uma pessoa corrupta no governo, mas ele colocaria uma pessoa capaz, administrativamente capaz, que tem vontade, que tem garra, que tem visão, mas que quando entra no governo, às vezes muda de intenção. Dado algumas facilidades, dadas algumas tentações do próprio inimigo, não é? Algumas pressões de alguns que já estão no governo, talvez a pessoa acabe caindo e se desviando. Você já viu que os políticos fazem promessas? Você acha que não há nenhuma sinceridade quando eles fazem promessas? Ou é justamente quando eles chegam lá dentro que não conseguem fazer as promessas porque o próprio sistema impede? E aí a pessoa passa por mentirosa, porque ela entra no governo, quer fazer, mas tem alguma coisa travada lá dentro que não deixa ela fazer o que deseja fazer, o que prometeu fazer. Você já pensou nisso? Porque olha bem, a Bíblia não mente. Olha o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Você se opõe à autoridade? Pois saiba que se você se opuser à autoridade, você está resistindo a Deus, lá no final da conta. E diz mais, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você já ouviu falar que quando um prefeito eleito, existe lá na bancada a situação e a oposição? Não
Não é meio estranho ter uma oposição? Quem lê a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, você acha que vai aceitar ficar na oposição? Porque os que se colocam na oposição, o que está acontecendo? Estão resistindo a Deus. É bem verdade que existem algumas atitudes administrativamente erradas que os governantes podem tomar. Todos nós podemos tomar atitudes erradas, achando que está correto. Mas lembre-se, Deus coloca pessoas capacitadas. Deus jamais colocaria um corrupto. E chegando ali, ele tem a opção, a escolha de governar muito bem conforme a vontade de Deus, conforme o que é certo. E, na medida do possível, conforme o sistema permitir, o sistema que eu falo são aquelas ações de pessoas que já estão no governo ou que fazem parte de uma outra parte do governo e que gostam de coisas erradas e que não deixam a pessoa fazer o que é certo, mesmo querendo. Você sabe, tem algumas coisas que são assim. Queridos, leia comigo mais um pouquinho. Aqui em Romanos, capítulo 13, fala mais alguma coisa. Verso 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós sabemos que os impostos são importantes e necessários para o desenvolvimento da localidade, da cidade, do estado, da nação. E nós precisamos ser honestos com os nossos impostos. Por mais que eles sejam injustos, como alguns acham, não é? A gente precisa ser responsável. Quando a gente se coloca à disposição de Deus para pagar o que é devido, como está escrito aqui, Deus vai nos dando condições de pagar o que é devido, quando queremos servir a Deus. Quando queremos servir a nós mesmos, ao nosso próprio bolso, a gente quer fazer o possível até para sonegar. Aí não emite nota fiscal e faz uma porção de falcatruas para poder o governo não saber quanto é que você ganhou no final do ano e etc. Mas quando a gente quer servir a Deus, a gente não tem medo de pagar impostos. Quando a gente quer servir a Deus, a gente não tem medo de crise. Ué, Deus é o dono do ouro e da prata. Eu vou ter medo de alguma crise econômica? Eu vou ter medo de minha empresa cair? Será que é assim que Deus quer que você e eu vivamos? A Bíblia diz que nós precisamos respeitar as autoridades, os governos. Nós precisamos colocar em prática o que a Bíblia ensina. Eu quero convidar você agora a analisar uma outra passagem. Esta está em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e vamos analisar alguns versos aí, começando no 13, ok? Achou? Posso ler? Então vamos lá. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O que é que você achou? Pedro está também dizendo a mesma coisa. A fala aqui é a mesma. Obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Porque se eu falo mal de uma autoridade, eu estou falando mal daquele que instituiu a autoridade. Tudo bem, se você não sabia
que foi Deus que colocou a autoridade no nosso governo aqui, na nossa prefeitura, na nossa cidade, no nosso estado, se você não sabia que foi Deus que colocou e andou falando algumas coisas contra o governo, o governante, peça perdão a Deus. Se você não sabia, peça perdão, se humilhe, converse com Ele. Mas agora você está sabendo, porque você está lendo. Porque nós vamos continuar falando mal dos governantes. Se é Deus que institui, falar mal de um governante é falar mal de Deus, é desabonar a Deus, é criticar a Deus, porque é Ele que coloca, é Ele que institui. A Bíblia diz que não tem um governante, bom ou mal, que Deus não coloque. Ele coloca não corrupto, como eu já falei, Ele coloca a pessoa capacitada, uma pessoa que tem total condição de fazer a nossa cidade crescer e se desenvolver. Isso em qualquer lugar. Mas, às vezes as pessoas, quando chegam lá, elas escolhem outro caminho, como eu já disse. Mas não podemos esquecer que é Deus que coloca. Porque se eu esquecer e começar a falar do meu governante e você falar do seu governante, nós estaremos ofendendo a Deus, agredindo a Deus. E você vai comprar briga com Deus, logo com quem? Com Deus, que te salvou, que mandou o Filho morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Não podemos agir assim, nem pensar assim. Precisamos crer no que está revelado na palavra de Deus. Se nós começarmos a duvidar do que está escrito aqui, olha, esqueça a sua salvação. Esqueça a felicidade, esqueça a vida eterna. Porque a Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Queridos, imagine como é que é um governante. Como deve ser um governante? Vá para Efésios, capítulo 5. Um governante, ele começa a governar dentro de casa. Um governante se faz quando ele está na família dele e ele governa o seu lar. Como é que um governante deve governar o lar? A Bíblia diz que aquele que não sabe governar a própria casa não deve ser colocado para governar a igreja. Muito menos, o governo aí, a cidade, o estado, a nação. O que não sabe governar a própria casa. Observe. Leia comigo Efésios capítulo 5. Já achou? Olha o que ele fala aqui sobre a postura das mulheres, das esposas. Capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui está a parte da mulher, ok? E agora a parte do marido, que é o que nos interessa, o governante. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebeu como ele deve amar a esposa? Da mesma maneira como Cristo amou e ama a igreja. E o que mais que Cristo fez pela igreja? 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é um bom governante. Esse é o estilo de governo que deve ter dentro de casa, porque como você já viu aqui, o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da família. Se a cabeça não pensar, o corpo vai padecer. Então a Bíblia mostra para nós que o bom governante começa em casa, tratando bem a esposa, tratando bem os filhos, se sacrificando pela esposa, se sacrificando pelos filhos. Essa experiência de fazer de tudo para que a esposa e os filhos sejam felizes, bem educados, bem capacitados, bem orientados, conduzidos a Deus. Esse esforço, esse empenho do marido em querer fazer com que a sua família seja muito bem sucedida na sociedade, no estado, na nação, onde quer que esteja. Esse empenho deve ser também colocado no governo, quando ele está lá no governo, na prefeitura,
como governador do estado, como governador da nação. Aqui nós temos um pequeno modelo de um bom governante. Ele se sacrifica pela família. Peraí. Se o bom governante dentro de casa se sacrifica pela família, será que Deus está querendo dizer que o bom governante da cidade também vai se sacrificar pela cidade? Também vai se sacrificar pelo povo? Também vai se empenhar para poder dar ao povo o que o povo precisa e não sempre o que o povo pede, mas o que o povo precisa? Pense nisso. Será que não é por aí que os governos deveriam ser estabelecidos? Observe, eu queria que você analisasse comigo, para a gente poder concluir, o que aconteceu com Salomão. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 3. Ali fala um pouco do início do governo de Salomão. Davi teve um filho, vários filhos, e um deles ficou na sucessão do governo, no lugar de Davi, e este era Salomão. E lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 4, conta a história de um diálogo que Salomão teve com Deus, em sonho. Já conseguiu encontrar aí? Já podemos ler? Achou? Então vamos lá. Diz assim: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você já pensou o que é Deus chegar para você e dizer assim: ó Fabrício, o que você quer que eu te dê? Você já pensou? Ô Cláudio, ô Marta, ô Roberto, o que você quer que eu te dê? Você já pensou que é Deus chegar para você e dizer isso? Pois ele chegou para Salomão e perguntou: o que você quer que eu dê para você, Salomão? Salomão era o rei naquele momento. E olha qual foi a resposta de Salomão. Acompanha comigo o verso 6. Diz assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Você percebeu que nesse diálogo com Deus, Salomão reconheceu o que Deus havia feito na vida do pai dele, no governo do pai dele, e agora ele se humilha dizendo: eu não sei me conduzir, sou uma criança, ou seja, eu preciso de ajuda. Eu fui colocado diante de um povo para governar, milhares e milhões de pessoas para governar, e eu me sinto uma criança. Conclusão: reconheceu o poder de Deus, a atuação de Deus na vida do pai, e reconheceu, ele se humilhou diante do Senhor, reconhecendo que ele precisava realmente de ajuda. Queridos, olha o pedido dele. Verso 8 diz assim: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E disse: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Viu o que ele pediu? Ele foi colocado como governante, viu que tinha uma tarefa difícil diante dele de governar e pediu sabedoria, habilidade, capacidade para julgar, orientar o povo, conduzir o povo. Percebeu? Olha o que diz o verso 10 em diante. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que não pediste esta coisa,
Mas diz assim: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, e de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus decide dar a Salomão o que ele pede, porque o que ele pede agrada profundamente a Deus. Um governante, quando entra no governo, o que ele deveria pedir a Deus? Porventura não é justamente capacidade para governar de acordo com as necessidades do povo? De acordo com a vontade de Deus? Olha o que agradou a Deus. Agradou a Deus que Salomão queria saber conduzir bem o povo, ajudar o povo, socorrer o povo. Olha, Deus ainda concedeu outras coisas que Salomão não pediu. E é o que vai acontecer com qualquer governante que entrar para governar dependendo de Deus. Olha o que ele deu ainda mais para Salomão. Verso 13: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Queridos, tem rei que pede a ajuda de Deus e tem rei que não pede a ajuda de Deus. Tem rei que teme a Deus, tem governantes que não temem a Deus. Tanto num caso quanto no outro, é Deus que institui. Eu preciso respeitar, obedecer e ser submisso, desde que aquilo esteja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Claro que se um governante pedir para eu sair adulterando, matando, eu não vou fazer isso. Eu não vou obedecer, nem você, obviamente. Mas tudo aquilo que é justo, correto, decente, que está de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os bons costumes, de acordo com o que é honesto, devemos obedecer naturalmente e respeitar o governante e a autoridade. No final das contas, o que Deus está querendo é que a gente viva a experiência de Mateus 22, 36, que diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, qualquer governante que aceitar essa proposta de amar a Deus, respeitar a Deus, temer a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, governará bem. Será um sucesso, fará um governo muito bem feito. Porque amando a Deus e amando o próximo, amando o povo, amando primeiramente a sua família, amando a comunidade, o povo, com certeza, esta pessoa, esse governante, será um sucesso. Morrendo cedo ou morrendo tarde, será um sucesso. E toda vez que ele governar segundo este modelo, poderá fazer o bem para o próximo. Porque quem teme a Deus também faz de tudo para ajudar o necessitado, o próximo e o povo que está para ser governado por este governante. Eu quero fazer uma oração com você, para que, se você tem sido, quem sabe, um daqueles que fala mal da presidente que saiu, do presidente que está, do governo do estado, do seu município, peça perdão a Deus, mude a postura, aceite a proposta divina na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, obrigado pela meditação neste momento. Pedimos que o Senhor possa mudar o coração de cada um de nós e nos ajude a Te amar e adorar e respeitar a Tua palavra, podendo amar o nosso próximo, sendo ele corrupto ou não, que possamos respeitá-lo e que possamos entender que a Tua mão está em primeiro lugar, o Teu poder em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe ricamente e até lá.